Tu conhece a série Ângela Diniz, Assassinada e Condenada? Essa série desse ano 2025, criada por Andrusha Waddington, ela tem 6 episódios, né? E está disponível aí na HBO Max. E conta a história real, né, da socialite, né, que, como ela é chamada na época, da diva ícone dos anos 70, né, Ângela Diniz, e sobre o seu terrível assassinato que mudou as leis do país. A Ângela Diniz, né, ela foi um ícone dos anos 70 por ser muito à frente da época dela. Ela era uma mulher que exalava liberdade, né? Ela era muito dona de si, ela gostava de fazer as coisas por ela mesma, pelo jeito dela. Então, isso chamou muita atenção da mídia e também da sociedade brasileira, que até hoje, né, a gente vê aí essa sociedade moldada pela moral e os bons costumes, né, essa coisa de Deus, pátria e família, e na época não era diferente, né, era ainda muito pior, né, porque hoje em dia existe todo um movimento feminista muito forte, que é extremamente necessário, se faz necessário, e que nos garante todos os nossos direitos, né? Porque a mulher, ela tem que mandar no próprio corpo, ela tem que mandar na própria mente, ela tem que ser senhora de si, né? Ela não pode ser submissa a seja lá quem for, e nem a uma sociedade extremamente patriarcal e machista. Então, a Ângela, ela era muito à frente dessa época, e a série ela mostra exatamente, né, a visão da sociedade contra ela e a questão do assassinato dela pelo Docker Street, o seu companheiro, né, que acabou matando a Angela e dando tiros na Angela, né, e alegando depois que foi pela moral, os bons costumes dele, né, questão de honra, né, e ele acabou aí sendo suspenso aí da pena, e quem acabou sendo muito condenada pela sociedade e pela justiça foi a Ângela Diniz. Então a série ela mostra tudo isso daí. A Marjorie este ano é quem faz o papel da Ângela brilhantemente. E a série ela tenta ser muito fiel ao que ocorreu, né, na realidade, assim como a caracterização dos atores está muito parecida. E mesmo com as leis, né, que foram criadas por causa do caso da Ângela Diniz, né, que mudou toda a questão das leis no país, ainda hoje, né, nós mulheres somos mortas por bem pouco. Conta-se os dados, né, que 137 mulheres e meninas são mortas todos os dias por seus parceiros. Então, assim, é um índice alarmante, né? Existem aí 718 mortes só esse ano, 2025, né? Até mais ou menos ali os dados de setembro, eu não consegui como é que se diz? Acompanhar os dados atuais, né? Eu tentei procurar, mas não consegui. Mas tem um índice alarmante que mostra 718 mortes até mais ou menos o primeiro semestre, né, de 2025. Então, assim, é algo absurdo, né? E antes que os homens venham, né, falar aquelas velhas besteiras que homem machista fala, que mulher também mata, sim, realmente, mulher também mata. Mas é um índice extremamente pequeno a morte de homens por suas parceiras, né? E a gente sabe que isso acontece pelo abuso de vocês praticados contra as mulheres, por traições, por tantas outras coisas, né? Abusos psicológicos, físicos. E vocês nos matam por bem pouco, né? Apenas, muitas vezes, só por sermos mulheres. Então, assim, não existe essa comparação, né, de mulher também mata, mulher também é isso. Fora o machismo, que é arraigado até hoje nesse país. Muitas vezes a gente vê até mulher, né, sendo machista com outra mulher, né, não existe. Muito se fala sobre sororidade, mas pouco se usa. Uma mulher é capaz de ver a outra e julgar ela pela roupa, ou pelo que ela pensa, ou por como ela é. Então, assim, a gente tem que aprender a cuidar da nossa própria vida e deixar o outro fazer o que ele bem entender da vida dele. Todo mundo é livre para viver sua vida do jeito que bem entender, né? Então, mulheres, vamos nos unir mais e parar de estar aí criticando e estar, né, dando pano de fundo aí para macho estar falando de mulher. E voltando ao caso, né, eu vou contar para vocês um pouco da história da Ângela.
A Ângela, o nome dela completo era Ângela Maria Fernandes Diniz. Ela nasceu em 10 de novembro de 1944 e aos 17 anos ela se casou com um engenheiro, né, muito conceituado, chamado Milton Vilas Boas, com o qual ela adotou o sobrenome dele e ela retirou esse sobrenome depois, quando ela pediu desquite, né? Então, com ele ela teve 3 filhos, que foi a Cristina, o Milton e o Luiz Felipe. E na série a gente só vai ver mais a Cristina, porque a série ela foca muito mais em como a sociedade via, enxergava a Ângela naquela época, e também sobre os fatos principais da vida dela. E a gente vai ver mais a Cristina, porque a Cristina foi quem ela levou para morar com ela quando ela se mudou para o Rio de Janeiro, né, e tal. Quando ela se separou do Milton, eles fizeram um acordo de desquite. Por quê? Porque esse acordo de desquite era o que existia na época para a mulher, né? Não se falava em divórcio, o divórcio era até proibido no Brasil. Então, com esse desquite, a Ângela passou a receber uma pensão mensal e ela ficou também com uma mansão em Belo Horizonte, o qual ela foi morar após a separação. Os filhos da Ângela, né, contando atualmente para vocês, o Luiz Felipe, o mais novo, ele faleceu aos 21 anos num acidente de carro. O Milton, ele sofreu um acidente de moto e hoje em dia ele se locomove muito lentamente, né, com muita dificuldade. E a Cristina, ela continua aí, né, protegendo o legado da mãe. Inclusive, ela deu entrevista há alguns anos falando sobre o livro do Dock Street, né? Sim, ele teve a pachorra e a cara de pau de escrever um livro. E a Cristina, ela falou, né, diversas críticas sobre esse livro, falando que ele era um canalha e que ele estava querendo ganhar dinheiro em cima da morte da mãe dela, o que não deixa de ser uma verdade. E a Ângela, né, quando ela foi morar nessa casa, ela logo começou um romance com um homem casado chamado Tuca. E aconteceram diversos escândalos na vida dela depois que ela se separou. Um desses escândalos foi justamente quando ela estava com o Tuca, com a morte de um caseiro, né, dessa casa dela, que até hoje não foi solucionado. A Ângela chegou a assumir o crime, mas logo em seguida eles descobriram que o Tuca estava com ela, né, e aí ele acabou sendo condenado e tudo, mas a pena dele foi suspensa, porque é país machista, né, jamais iria ficar preso. E aí a Ângela acabou se separando dele, né? Eles acabaram se separando por causa do escândalo, né? Porque o cara era casado e tudo mais. A Ângela tinha até assumido a culpa para evitar isso, mas não deu em outra. E depois disso ela foi embora para o Rio de Janeiro. Lá ela teve alguns romances, né? Ela também passou por alguns escândalos, como o dia em que acharam 100 gramas de maconha na casa dela e ela foi condenada por isso, né? Por tráfico e tudo mais. Só que ela se assumiu dependente, né, para poder responder em liberdade. Ela contou isso aí para poder, né, assumir em liberdade. E aí, quando chega os anos 1976, ela conhece o Doc Street, né, eles namoram, tem um tórrido, né, relacionamento por 4 meses. O Doc Street era um empresário paulista. Esse romance foi tão intenso que ele acabou largando a mulher, né, e os filhos para poder ir morar com ela. E durou 4 meses, e em dezembro de 76 eles estavam em Búzios, né, na Praia dos Ossos, e eles tiveram uma grande discussão, porque o relacionamento deles foi muito marcado por ciúme e violência, e o Doca, ele assassinou a Ângela com 3 tiros no rosto e um na nuca, com uma pistola, e alegou, né, que foi legítima defesa, foi questões da honra dele e tudo mais. Ele passou uma semana desaparecido, teve a cara de pau de dar entrevista para emissoras e revistas nessa época, até se entregar. No seu primeiro julgamento, ele levou 2 anos de prisão, né? E com o júri que condenou a Ângela, chamou ela de tudo no mundo, né? De desquitada, que era um termo pejorativo, de cuidações mais horrorosas que vocês podem imaginar. Então, ele cumpriu apenas 2 anos, né? E depois, aliás, ele nem cumpriu, né? Foi anulado. Depois vieram os movimentos feministas e, finalmente, ele foi condenado e cumpriu aí 15 anos de cadeia. Ele morreu em 2020, mas até hoje, como diz o Carlos Drummond de Andrade, a Ângela é assassinada todos os dias, quando nos matam de uma forma, de diversas formas, né? Principalmente por violência doméstica, feminicídio, entre tantas outras coisas, né, que fazem com a gente. Então, mulher, se você está só passando por isso, você tem um relacionamento abusivo, se você está sendo espancado ou qualquer coisa, denuncie. Não se deixe levar pela violência de homem nenhum. Então, não se cale e denuncie.
E é mais uma dica aqui do canal para vocês. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem, sigam a gente nas redes sociais. Até a próxima.